O Justiça e Você está no ar. O programa de hoje traz uma reportagem especial sobre a primeira fase na vida profissional de muitas pessoas, o estágio. Quais são as regras e como devem agir empresa e estagiário para ter um bom aproveitamento desse período e colher resultados positivos ao final. E veja também a inauguração de mais uma unidade judiciária do Estado, o novo fórum da cidade de Nova Cruz, na região Agreste Potiguar. E na entrevista, o assunto é o balanço do primeiro ano de implantação das audiências de custódia na comarca de Natal. O convidado é o juiz Henrique Baltazar, coordenador da Central de Flagrantes. Fique agora com os fatos que marcaram o Poder Judiciário Norte Rio-Grandense esta semana. Até já! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou mais uma edição do programa Justiça na Praça. Dessa vez, a ação foi dedicada à campanha nacional Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Vários atendimentos jurídicos e de saúde foram oferecidos especialmente para as mulheres. O evento ocorreu ao lado da sede do Judiciário Estadual. São várias instituições que, unidas com o Tribunal, proporciona às mulheres o conhecimento, o saber que tem que saber como fazer os exames da mama para que não seja surpreendida com uma doença tão voraz. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu posse aos novos membros do Comitê Gestor Regional, que administra e implementa a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. O comitê é composto por juízes e servidores. A principal função é equalizar as políticas e os recursos entre a primeira e a segunda instâncias judiciais. O grupo também realiza o acompanhamento do orçamento da Justiça Estadual. A gente consiga dialogar com o tribunal, mostrando as demandas, as necessidades do primeiro grau, não só do interior, mas da capital. Eu noto o grupo muito envolvido e com vontade de participar, então isso me deixou muito feliz. É uma oportunidade de participação e, sobretudo, de responsabilidade desses integrantes que agora passam a colaborar efetivamente com a aplicação do dinheiro público no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte inaugurou mais uma unidade judiciária no interior do estado. A nova sede do Fórum de Nova Cruz, na região Agreste Potiguar, faz parte do conjunto de construções executadas pela atual gestão do tribunal. Com investimento de aproximadamente 4 milhões de reais, o Tribunal de Justiça entregou a nova estrutura que vai comportar o Fórum da Comarca de Nova Cruz. A cidade é uma das maiores da região agreste do Rio Grande do Norte, distante 102 quilômetros de Natal. A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente do TJRN, o desembargador Cláudio Santos, e de representantes dos poderes estadual e municipal. Nós temos como foco a melhoria da prestação jurisdicional à população de Nova Cruz, de Montanha, de Lagoa d'Anta e de Pacifica, que integram esta comarca, também oferecendo aos advogados, ao povo que aqui procura a justiça, amplas condições de trabalharem, de postularem, de mais conforto aos juízes, aos promotores, aos defensores públicos. É um momento de muita felicidade para o Poder Judiciário Estadual e eu espero que isso possa ser ampliado ainda mais até o final do ano. O novo fórum tem 6 módulos para funcionamento de varas, com secretaria, salas de audiência, do chefe de secretaria, do assistente do juiz e o gabinete do magistrado, além de uma sala específica para conciliação. Para a realização de sessões de julgamentos, o prédio conta com um auditório e salão do júri, com capacidade para 166 pessoas. Estamos inaugurando um novo prédio, uma sede própria e na sua arquitetura contempla 6 varas, sendo que hoje estão em funcionamento apenas 3 varas. A nossa expectativa é que num futuro próximo nós tenhamos mais 3 varas de modo a atender melhor a população.
Esperamos que com essas novas instalações possamos prestar o melhor serviço à população, que é o nosso destinatário final, que merece toda a nossa atenção. Vamos zelar por isso e cumprir nosso dever com cada vez mais com eficiência. O edifício foi construído em uma área com mais de 2.000 metros quadrados, seguindo um padrão arquitetônico dos outros fóruns da Justiça Potiguar. Atualmente, a comarca de Nova Cruz possui 3 unidades jurisdicionais, uma civil, criminal, além de um juizado. O terreno no qual o edifício foi construído foi doado pelo Poder Municipal de Nova Cruz. Está localizado na rua Padre Pignatário Normando Delgado, no bairro Frei Damião. Durante todo esse tempo, o fórum funcionou num prédio cedido pela Prefeitura Municipal de Nova Cruz. E para esse empreendimento aqui, a Prefeitura doou o terreno e fez o calçamento aqui da rua Padre Normando Pignatário Delgado, que é a rua que abriga aqui esses equipamentos. O fórum recebeu o nome do deputado Djalma Marinho, que foi representado durante a inauguração pelo filho, o advogado Valério Marinho. Levava sempre no coração a cidade de Nova Cruz. Nunca esqueceu, eram suas raízes. Ele aqui era o seu porto ancoradouro, o seu retorno. E em face desse princípio, dessa maneira de ser, ele identificava com sua terra e considerava que as pessoas, qualquer que fossem as conotações políticas, como amigos. Ele não tinha inimigos aqui. Escusa de consciência. É um direito facultado ao cidadão para que este possa recusar-se a praticar qualquer ato que viole a sua consciência, que vá de encontro aos princípios decorrentes de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Pode abranger quaisquer obrigações coletivas, como, por exemplo, o serviço militar. A escusa é garantida pela Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 6º e 8º, e prevê o cumprimento de prestação alternativa para o indivíduo. Vamos para o intervalo. Na volta você vai conhecer os números do balanço do primeiro ano de implantação das audiências de custódia em Natal e os direitos e deveres de um estagiário segundo a legislação brasileira. Enquanto isso, aproveite para acessar a página oficial do TJRN no Facebook e confira quais são os assuntos mais comentados e compartilhados por lá. Siga o TJRN no Facebook e interaja você também. O Justiça e Você volta já. No Brasil, a imensa maioria dos universitários inicia a vida profissional com um estágio em alguma empresa ou instituição do setor relacionado à carreira que escolheu. Porém, mesmo sendo uma prática bastante comum, nem todos conhecem as regras para que o estágio seja realmente eficiente. Se você também tem dúvidas, é hora de esclarecer. Estudante do 7º período de publicidade, Shelton Souza encontrou no estágio uma oportunidade de colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula. Quando concluir a graduação, o futuro publicitário pretende trabalhar com mídias sociais. Por isso, na Câmara Municipal de Natal, foi encaminhado para o setor de assessoria de comunicação. Lá, o estudante passou a receber orientação de profissionais da área. A experiência que ele está me trazendo, né, de vivenciar essa parte, de mexer nas redes sociais, me ajuda muito para aprender assim, tudo que eu venho vendo dentro de sala, na parte teórica. Agora eu venho pondo em prática aqui na Câmara. Na hora que eu estou mandando eles para o setor adequado à sua graduação, ele vai aprender exatamente com esse supervisor, a colocar na prática o que ele aprende na sala de aula. Então, se não for com uma pessoa que tem a sua formação ou a experiência, eles não vão alcançar o objetivo. No Brasil, os estágios são regulamentados por uma legislação federal reformulada em 2008. A revisão da lei procurou dar mais garantias aos estudantes e combater entre as empresas a prática de utilizar o trabalho do estagiário como mão de obra barata. Antes da reformulação, a carga horária poderia ser de até 8 horas, então as empresas estendiam um pouco além desse horário, né? Hoje ficou tudo muito claro em relação à carga horária, em relação às atividades como complemento da parte pedagógica do aluno, então está sendo tudo muito bem cumprido. A nova lei regulamentou o tempo de estágio, que agora deve ser de no mínimo um semestre letivo e no máximo 2 anos na mesma empresa.
A carga horária também foi delimitada em até 6 horas por dia, totalizando 30 horas semanais. O contrato ele é para fins acadêmicos. Então, ele deve cumprir uma determinada jornada de trabalho, que pode ser de 4 horas e, em outros casos excepcionais, de até 8, mas hora extra é um fato descartável, é uma condição descartada no contrato de estágio. Outros benefícios trazidos pela lei foram a garantia do auxílio transporte e férias remuneradas. O estagiário ele recebe uma bolsa, ele não recebe salário. Esse é um primeiro ponto, tá? Outra coisa, ele deve receber o vale transporte para a sua própria condução. E as férias devem coincidir necessariamente com as férias escolares. Não há um pagamento de férias mais o terço constitucional, como acontece com o empregado. No caso de descumprimento de qualquer dos direitos previstos ao estudante, o contrato de estágio passa a ser nulo e a empresa é obrigada a reconhecer o vínculo empregatício. Nesse caso, a empresa terá que pagar todos os valores trabalhistas regulares retroativos ao início do estágio. O estagiário deve procurar denunciar essa prática abusiva e ilegal junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao Ministério Público do Trabalho. Esses dois órgãos atuam no sentido de fiscalizar as atividades da empresa. Quando bem conduzido, o estágio pode trazer ganhos substanciais para o estudante em formação e também para o contratante. Entre eles, a possibilidade de capacitar um novo profissional de acordo com as necessidades da empresa. Foi o que aconteceu com o assessor de comunicação Daniel Turíbio. Após concluir a graduação em jornalismo, ele foi inicialmente contratado e hoje é um dos sócios da empresa na qual estagiou. É muito importante para o estagiário ele demonstrar interesse, ser proativo, porque isso desperta muito o interesse da empresa. A empresa sabe que tem ali um funcionário, um futuro funcionário em potencial. Então, assim, é fundamental, né, o estagiário ser proativo, tentar entender como funciona as coisas, porque aí a empresa realmente sabe que ali tem uma pessoa interessada, tem uma pessoa que tá realmente, que veste a camisa da empresa, e aí as chances da empresa contratar esse estagiário é muito maior. As audiências de custódia em Natal estão completando 1 ano de implantação com números considerados bastante positivos. Quem nos traz mais detalhes sobre esse assunto é o coordenador da Central de Flagrantes, o juiz Henrique Baltazar. Doutor Henrique, uma satisfação receber o senhor aqui no programa. Obrigado. Foram 1.919 audiências realizadas somente em Natal, não é? E na verdade foi 1.922 presos, que tem 3 que estavam presos, mas não foram para a custódia. Mesmo assim, os casos foram examinados. E não foram porque estavam no hospital, né? Presos que enfrentaram a polícia no momento da prisão, eles tinham sido baleados e daí estavam no hospital. E mais da metade dessas audiências resultou em prisões? O juiz, na audiência de custódia, ele examina a situação da prisão, ele vê se a prisão é legal ou não, se está correta ou não a prisão, e depois ele decide se a pessoa que foi autuada em flagrante, se ele deve responder o processo, ou pelo menos começar a responder o processo em liberdade, ou deve começar a respondê-lo preso, né? Então, mais da metade, 53%, foram decisões que impuseram o recolhimento à prisão. Algumas vezes a pessoa presa pode ser encaminhada, então, para um outro tipo de procedimento que não a prisão? Quando a pessoa presa lá, ela informa que é viciada em uso de droga e que deseja se tratar desse uso, no caso que o juiz não determina a prisão, no caso que o juiz diz que ele deve responder em liberdade, o encaminha para o NOAD para que ele possa submeter a algum tratamento. Acontece às vezes também da pessoa presa informar, por exemplo, que sofreu violências na prisão, foi tortura. Nesse caso, nós encaminhamos cópia para o Ministério Público para que seja aberto um procedimento criminal e mandamos o preso para o exame do ITEP para caracterizar e identificar isso. E o interessante é que esse número aqui ficou muito baixo, né? Nós temos menos de 3% deles que informaram, dos presos que informaram ter sofrido algum tipo de agressão por parte da autoridade pública no momento da prisão. E quando a autoridade policial arbitra uma fiança, é o mesmo caminho? No caso da fiança, ele não é nem levado à audiência de custódia. Apenas o processo vai lá para que o juiz verifique se a fiança realmente está correta, se
delegado cometeu algum erro na hora de fixação da fiança, ou se não havia algum motivo pelo qual não deveria ter sido fixada a fiança, que ela poderia então ser cassada. Mas os números que nós temos aqui em Natal mostram que não tem acontecido esses erros, né? Todos os presos que foram afiançados, os juízes homologaram a fiança. Outro dado que chama atenção no balanço do primeiro ano de funcionamento é o baixo índice de reincidência, foram 54 casos. Muito baixo, até ele chega a ser também em torno de 3%. Essa reincidência é o que a gente considera, na verdade, essa reincidência na custódia, né? Na central de flagrantes. Seriam pessoas que ouviu-se durante algum tempo nas redes sociais, algumas pessoas, inclusive policiais, reclamando que a custódia prendia e soltava, e o sujeito ficava praticando outro crime e era preso de novo e tal. Tem história dizendo que a pessoa teve preso várias vezes e todas as vezes é solto na custódia. Quando, na verdade, o que a gente constatou? Além de só menos de 3% aconteceu esse fato, da pessoa já ter passado na custódia antes e ser preso de novo, nenhuma das vezes a pessoa foi presa mais de uma vez. Nesses casos, quase sempre, na segunda vez, o juiz decretou a prisão dele, a prisão preventiva. E ele permaneceu preso. Então, essa folclore, essa lenda urbana, ela não corresponde à realidade. É possível, doutor Henrique, que nas audiências de custódia sejam aplicadas medidas restaurativas? É possível. Inclusive, a gente aplica muito medidas protetivas no caso daqueles crimes de violência doméstica. Na violência doméstica, quase sempre você liberta alguém, quando você entende que não é caso dele manter preso, e mesmo nesse caso nós fixamos algumas medidas protetivas, impedindo dele, por exemplo, ter contato com a vítima. Outras medidas que a gente chama restaurativa ainda é uma experiência que alguns juízes estão começando a tentar implantar lá na custódia. Isso ainda está no início, o estudo sobre isso, ainda é uma coisa meio experimental, até porque a vítima não vai para a audiência de custódia, só quem vai, na verdade, é o autuado. Então, isso ainda é algo que está sendo trabalhado para ver se há possibilidade de ser realmente implementado. Na sua avaliação, o trabalho do Poder Judiciário melhorou após a implantação das audiências de custódia? Eu acho que a custódia teve resultados muito positivos. Primeiro, porque apressou aquele exame da legalidade da prisão. Antes acontecia de alguém ser preso e demorar até uma semana ou mais de uma semana para que o juiz recebesse o processo, a autuação em flagrante, ter passado pelo Ministério Público para que o juiz examinasse e visse se havia necessidade ou não da pessoa ficar presa. E muitas das vezes o juiz verificava que não, que ele poderia responder o processo em liberdade. E aí, ou a pessoa ter passado uma semana ou mais na prisão sem necessidade, né? Então, esse já foi um fator muito positivo. Aí, algumas pessoas dizem, quer dizer, está querendo soltar bandido. Na verdade, nem todo criminoso ele é bandido. As pessoas às vezes praticam crimes quase que, às vezes, como a gente diz, sem querer, acidentalmente, são crimes culposos. Então, ou outras pessoas podem praticar um crime que até pode ter mais gravidade, mas não ser uma pessoa que tem esse comportamento criminoso. Aquele crime foi uma coisa única da sua vida, uma coisa que não está retratando sua história de vida, né? E aí se verifica que, mesmo ele tendo acontecido, a pessoa demonstra um arrependimento sincero, demonstra que não tem necessidade dele continuar preso. É importante que a pessoa tenha a possibilidade de chegar ao juiz, tenha a possibilidade de mostrar ao juiz que talvez nem tenha cometido o crime, que está havendo um engano. Nós temos alguns casos até do sujeito ser preso e depois se verifica que ele está usando o nome de um terceiro, ou que não tem indicativo nenhum, na verdade, de provas, que mostre que ele efetivamente praticou o crime. E se ele estivesse na cadeia, para que o juiz examinasse isso no processo, podia ser que ele passasse até mais de um mês preso, antes que o juiz pudesse examinar. Realmente não é essa pessoa. Realmente pode ter sido alguém só parecido com ele, ou pode ter acontecido um engano de quem o indicou como tendo sido o autor do crime. Então é um exame superficial e inicial, mas que para a pessoa que é presa pode ser de muita importância. Doutor Henrique Baltazar, foi uma satisfação receber o senhor aqui no programa. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Central de Flagrantes. Obrigado, e é sempre um prazer colaborar. E como sempre temos repetido, sou servidor público. Nós, como servidores públicos, temos a obrigação de prestar conta do nosso trabalho ao nosso patrão, que é o cidadão. E nós estamos sempre à disposição. Obrigado.
E o Justiça e Você fica por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Na próxima semana estamos de volta com mais novidades para você. E até lá você fica ligado nas notícias do Poder Judiciário pela internet, no site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Siga o TJRN e fique bem informado todos os dias.